ela não vai ter efeito no sistema se nós estivermos pensando nas forças verticais, certo? Show, sim. Então, eu posso até chamar de telinha aqui, porque eu não vou brincar com ela, quando eu for falar das forças em Y. Uhum. Bem, agora, quem são as forças em Y? Aqui eu vejo uma força completamente vertical, mas aqui eu tenho forças diagonais, né? Então eu Uhum. tenho que pegar os componentes verticais delas, ok? Uhum. Por trigonometria, a gente sabe que essas componentes verticais, elas estão no cateto adjacente, certo? Sim. Isso vem lá da matematiquinha do... Opa! Vem lá da matematiquinha do ensino médio e tal, né? TY aqui está no cateto adjacente. Se eu fechar o triângulo, né, eu vejo TY como cateto adjacente desse ângulo θ ali. Uhum. Sendo assim, eu consigo dizer claramente, né, que o somatório das forças em Y, né, força resultante, vai ser igual a duas vezes a tensão vezes o cosseno do ângulo, concorda comigo? Porque Uhum. cateto adjacente tem a ver com o cosseno do ângulo, Menos peso. menos mg, exatamente. Então, mas, por exemplo, nessa situação, eu botaria a mesma coisa. Ótimo. Mas tem. Porque, por exemplo, tem algumas situações que o peso é positivo e as trações são a parte negativa. Como que eu sei diferenciar? Isso aí você decide, na verdade. Se eu quisesse, eu colocava P positivo e as duas tensões negativas. É sempre uma escolha. Eu estou escolhendo que para cima é meu referencial positivo, entendeu? Ah, tá. E para a Beleza. direita também. Então é uma escolha sua. Claro que aqui no contexto de movimento translacional ainda, quando for lá na rotação, o argumento é outro para ser positivo ou negativo, né? Mas Tá, quando chegar lá, a gente vê. tá bom. Então, é, vamos lá, né? Então, beleza, tá aí a forcinha. Agora o negócio é o seguinte, né? Se Aí essa isso tudo placa, igual a MA, certo? a princípio sim, só que como essa placa aqui, ela não inicia um movimento vertical, no caso, né? Aham. Então o somatório das forças aqui vai ser zero e a gente consegue uma expressãozinha para tensão, né? Bem, eu não sei como é que você está em matemática básica. Eu Tô, gostaria, diga. eu tô enferrujada. Ótimo. Então agora você tem uma possibilidade de dar uma treinada aí, porque eu preciso muito ir no banheiro, senão vai acontecer um desastre. Eu preciso que você isole o T, né? O T é essa letrinha aqui, tá? Tá Sim, multiplicando 2 o cosseno, e me diga qual que é o valor dele, porque aqui você consegue encontrar o valor dele tranquilamente. tá. Tá bom? Já volto. Beleza.
Voltei. E aí, conseguiu achar o valor do T? É 28,24. Errado. Ah, Bem, apesar de que não, você está certa. 28, sim. É porque eu fiz com o valor do seno. E na ah. verdade é cosseno, né? Então você está certo. Muito Deixa eu te bem. perguntar um negócio. Diga. Por que não poderia ser, não poderia usar aquele negócio lá do movimento da energia cinética? Não, 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 não. Isso aqui é um problema de força mecânica, tem direções, né? A ideia de usar energia é quando a gente não tem Não tem. interesse nas direções. E aqui, como você mesma falou, as direções são muito importantes, né? Por causa da corda, que tem um ângulo, etc. Beleza? Então, tu vai usar energia quando não tiver muito interesse nas direções. Beleza? Tá. Tá. Não, mas você tem que acreditar, pô, porque força e energia é a mesma coisa, pô. Só que a Sim, força tu usa quando tem direção, a energia não. É isso. beleza. Por exemplo, num circuito elétrico, importa se a carguinha ela tá indo para a direita, para a esquerda? Não, não importa merda nenhuma. O que importa é que ela tem que sair daqui e voltar. Ela tem que Dá a sair volta. daqui de cima, dar a volta e voltar para cá. Como ela faz, se tem um monte de curva aqui, não importa. Então, por isso que aqui a gente fala de diferença de potencial, né? Energia, volts, coisas assim, Sim. certo? Agora, aqui eu não posso ficar falando de energia, porque o fato de ter 30 graus aqui interfere no sistema, beleza? Ah, Por tá. exemplo. Então, nesse caso, é melhor assim. Daria para fazer? Daria, mas sem um parto. Tá. Da mesma Beleza. forma que daria para fazer com força aqui a coisa do circuito que estava desenhado, só que seria um parto. Sim. Tá Muito show. bem. Então, a ideia é essa. Agora, beleza, você chegou em 23, né? Foi isso? Não, 28, 29. 28. Tá, 29 arredondado. Tá bom, então depois que a gente corta, né? O que que vai acontecer? Bem, depois que corta, você não vai ter mais a aceleração. Bem, você não vai ter mais o equilíbrio, né? Você cortou Uhum. aqui, você não vai ter mais o equilíbrio. Então, o que acontece é que você vai ter agora MA aqui, né? Você vai Uhum. ter MA. Portanto, tendo MA, a coisa muda um pouco, né? Então você vai ter 2, eu vou colocar a mesma equação, né? 2 vezes 29, vezes o cosseno, que é raiz de 3 sobre. O problema é que se eu fizer isso vai dar zero, né? A questão é que vai dar zero na vertical.
qual é a conclusão que a gente tem disso? Aquilo que eu estava falando no começo da questão, eu estava até me embananando aqui. Na vertical, não tem problema aqui. O problema é horizontal, né? É horizontal que vai ter um movimento, beleza? Sim. Então, para pegar esse movimento no horizontal aqui, o que nos interessa é mais o eixo horizontal mesmo, né? Que é ou melhor, o que nos interessa é o movimento o movimento rotacional aqui da placa, certo? O que não vai nos interessar é o movimento rotacional da placa. E a questão aqui para entender o movimento rotacional da placa é o seguinte: essa placa vai girar, ela por si só não gira, né? Quem gira é a corda aqui, então ela teria um movimento meio de pêndulo, assim, certo? Uhum. Tudo bem. Então, a questão é que a gente precisa de um eixo de rotação aqui para entender melhor esse problema. Que seria, por exemplo, aqui, né? Essa parte aqui de cima. Esse é o nosso eixo de rotação. Então, quando eu for criar a equação da translação aqui, eu vou ter que pensar nisso. Beleza? Eu Então, não por posso exemplo, botar o eixo de rotação nos dois pontos fixos D e E? a ideia de um eixo de rotação é um eixo só, né? Não dois diferentes. Então, eu vou colocar na horizontal e vou levar em conta que tudo isso aqui é eixo de rotação, de certa forma. Então, como é que vai ficar? Primeiro, eu tenho que entender que o somatório dos torques, né? Ele é igual a zero, certo? E agora eu tenho que observar. Dos momentos, tu fala, né? Torques, momentos. O pessoal na engenharia fala mais momentos, mas é torque. Daí, o Beleza. que acontece? Lembrando que torque, ou momento, né, é igual a força vezes a distância até o eixo de rotação, a distância perpendicular até o eixo de rotação. Tá? Então, quem são as forças que supostamente estão fazendo esse giro aqui, né? São, de novo, as forças que estão no nosso problema. Então, são essas. Deixa eu te perguntar, por que seria zero? Não. Seria zero no equilíbrio, né? Ah, tá. Aqui, na verdade, no equilíbrio é isso, mas se não tiver no equilíbrio, é momento de inércia vezes aceleração, né? Aham. É isso. Só que a questão é o seguinte, né? Quando eu olho para esse problema e eu percebo que nós temos praticamente as mesmas forças aqui, né? Claro, continua sendo essa e essas aqui, Uhum. a gente vai ter uma expressão bem parecida. Mas tem um detalhe também, né? Na prática, quando a gente tem uma força que age exatamente no eixo de rotação, ela não interfere na rotação. É que nem, por exemplo, você tentar abrir uma porta mexendo naquele eixozinho ali que a porta fica presa na parede. Eu nunca sei o nome dessa desgraça, mas é um ferrinho Sim. redondinho, sabe? Se tu Aham. empurrar a porta por ali, a porta não vai mexer, né? Sim. Você precisa de uma Uma distância até o eixo de distância. rotação, né? Portanto, no caso da translação, essas duas forças aqui não vão interessar, sacou? Isso é bem Aham. estranho, mas é o que acontece. A única força que vai interessar é essa aqui. Mesmo tendo esse L, né, de DA, isso não interfere. Não interfere, porque a força está agindo ali exatamente, né? O que importa é o vetor força, né? O É, vetor força, ele está agindo aqui, né? tá agindo no ponto. Porque a tensão que eu desenhei está aqui, beleza, mas tem uma tensão aqui também, né? Aham. E não importa para nós, assim, no primeiro estudo ali, porque a gente estava pensando só nas forças da placa. Aham. Mas como ela aponta exatamente para o eixo ali, não tem efeito. Quem vai, de fato, fazer girar é isso, porque imagina, se a gente não tivesse essa força aqui, ele, por algum motivo bizarro, não tivesse gravidade, por exemplo, Aham. a placa não giraria. Ela ficaria paradinha ali, né? Vamos pensar Sim. assim, de uma forma bem imaginativa. Então, Aham. quem está fazendo girar é essa. Portanto, a única força aqui que vai, de fato, afetar o torque é a força peso, né? E ela é peso e, de novo, vezes a distância, né? E a gente Aham. tem a distância de 240 milímetros aqui, certo? Beleza. Então, peso de novo é mg, né? Que no caso é 5 vezes 9,8. Agora, vezes quem? Vezes o momento de inércia de uma placa quadrada, que por Isso acaso eu não é sei. por tabelada, né? Tá, não precisa. Beleza. Então já era. Então você já entendeu que a aceleração angular
vai ser simplesmente esses caras aqui. Tá, Tá? show. Isso, beleza. Dividido pela Dividido pela inércia, isso mesmo. Beleza? inércia. Tá, beleza, tá show. Show de bola. Então, mais uma questão aí. Eita. Vamos pegar outra aí. Dessas que tu me enviaste a listinha, tem alguma que tu queiras ver com mais necessidade? Assim? Cara, assim, ao longo do capítulo, né, ele vai falando uns exercícios resolvidos, que eu acho que meio que englobam tudo, englobam todos os casos. Se tu quiser ir neles, Exercício resolvido, não sei. Tu quer ver os exemplos do livro, então? é, ou então pode seguir por esses mesmo. Ah, a gente pode ver os resolvidos. Eu, particularmente, prefiro os resolvidos. Então pode Tipo ser. esse da bola aqui. Aqui já é um problema que talvez energia fosse legal, né? Porque uma bola se mexendo sozinha. Tá. O ângulo talvez não importasse. Agora, se tem uma corda, a coisa muda um pouco. Bem, eu vou passar um pouco aqui. Quando você vê um que você acha interessante, a gente Por, pode. por meu faria, ó, esse é o 2, né? Ó, o 16.2? Pô, pode ser. Sobe um pouquinho para ver qual é o 1. Carrinho. Pode ser um, então. Então tá bom. Agora, como eu não vou precisar ficar desenhando, escrevendo, fazendo conta, vai um Ó. pouquinho mais rápido. Tá, vamos ver aqui. É, deixa eu pôr aqui. Quando a velocidade escalar do avanço do caminhão mostrar na figura era de 10 metros por segundo, os freios foram acionados bruscamente, fazendo que os quatro rodas parassem de girar. Foi observado que o caminhão derrapou. Então ele continua com o movimento translacional, né? As rodas. Porque, de modo geral, quando a gente está falando de um problema de carro, assim, né? A Uhum. gente não considera que a roda se mova ela não translade, ela só vai para frente porque está girando. Porque se ela for para frente sem girar, é porque ela está derrapando, certo? Uma roda que vai para frente sem girar, pensa, imagina num carro, né? Uma Então, roda, a ideia não seria um movimento rotacional? no caso da roda, sim. Só que o que ele tá, no caso de quando está girando, sim. Só que ele tá falando aqui, ó, que o caminhão derrapou. Então é justamente a outra situação. É a situação da roda sem girar num primeiro momento aqui. Então, ela só translada, no caso. Só translador, exatamente. Beleza. Determina a intensidade de reação normal e da força de atrito em cada roda, enquanto o caminhão derrapava até o repouso, beleza. Então, começar aqui indicando, né, que tu tens a velocidade para frente. Isso, nesse primeiro momento, independe de ser uma velocidade que é devido ao giro da roda ou à translação das rodas, porque eu estou falando do carro, no primeiro Uhum. momento. E ele está mostrando o G aqui como ponto de gravidade, né? O centro de massa, melhor dizendo. E esse A aqui é a aceleração da freada, né? Porque vai começar uma freada logo na análise, no começo da análise desse problema. Então, aceleração negativa. Beleza? Tá. Agora, ele coloca então o diagrama de forças. Nesse caso, né? Como a gente está falando de um carro que tem rodas, que tem toda essa situação, e se pede, né, exatamente aqui, normal em cada roda, né? Então tá falando para não considerar o carro como uma partícula mesmo, porque para facilitar a nossa vida, a gente faz isso, né? Considere o carro uma partícula. Aqui Uhum. não dá, porque ele tá falando da reação normal e da força de atrito, né? A gente sabe que o que leva o carro a se mover para frente é a força de atrito, né? Então, vamos lá. Daí ele está colocando aqui as forças. Força normal é sempre uma força da superfície, né, contra o objeto, né? Então por isso que está ali para cima. E a força de atrito tá aqui nesse ponto aqui, né? Olha só que interessante, né, moça? Eu falei agora há pouco que a força de atrito é o que leva o carro para frente. Você já deve ter escutado isso na aula, né? Uhum. Porque a roda está rodando, né? Vamos dizer assim, quando a roda está rodando, né? Não é bem o nosso caso ali. A roda está rodando, a gente sabe que a roda gira, por exemplo, nessa direção, quando o carro está indo para frente, né? Beleza. E daí, quando pelos vetores de velocidade, a gente sabe que aqui tem um vetor velocidade linear aqui, outro para cá e outro para cá, né? Se a gente for pensar nesse movimento linear, né? Da roda girando, de um pontinho em cima da roda, por exemplo. Pensa num ponto vermelho aqui.
É esses movimentos que ele está fazendo, né? Se você parar para pensar pontualmente. Então, supostamente, era para o carro ir para trás. Porque o lugar onde ele contata o chão é uma velocidade para trás, certo? Uhum. Só que não é o que acontece, porque a força de atrito é sempre uma força contrária ao movimento. Essa é a definição de força de atrito que a gente aprende lá no primeiro ano do ensino médio. Força de atrito é contrário ao movimento. O movimento está para trás. Então a força de atrito está para frente. Ou seja, em outras palavras, o que leva o carro a se mover quando a roda está girando é a Ah, força de atrito. beleza. Só que nesse problema, a roda não está girando, né? O carro está derrapando, como eu já mostrei para você. Portanto, a força de atrito é contrária ao movimento. É a força de atrito que vai fazer eventualmente o carro parar de derrapar, certo? Uhum. Então, tomar cuidado com esses detalhes, né? Tomar cuidado com esses detalhezinhos. Tá, aí tem, né, o diagrama de corpos livres, né, ali, e igual ao diagrama cinético. Aí não precisaria daquela de botar as acelerações no X e no Y, porque o carro só se move em X. Então só teria aceleração em X mesmo. Nesse momento aqui, o que nos interessa é só em X mesmo, tá bom? Talvez a gente tenha que pensar em Y quando ele for falar da normal, né? Que a normal é uma força vertical, certo? Mas nesse momento aqui que a gente tá falando só de movimentos para frente, né? Sim. Então, vamos entender aqui as forças que ele tá dizendo para nós aqui, ó. Ou melhor, o que ele tá querendo que a gente encontre. A primeira coisa que ele faz aqui é para encontrar a força de atrito, né? Então, FA, ele diz que é o coeficiente de atrito vezes a normal, e FB é a mesma coisa. Claro, Uhum. associados a cada uma das rodas, né? O coeficiente de atrito é o mesmo porque depende do chão, não do objeto em específico que está sofrendo ele, de modo geral. Sim. Então, quando a gente está pensando aqui, veja que nesse primeiro momento ele sempre faz as forças translacionais, né? Ele está dizendo aqui que a força A mais a força B, que são as forças de atrito aqui, elas são iguais ao coeficiente de atrito vezes a massa vezes a gravidade. Por quê? Porque são as informações que nós temos, né? Ele fez isso um pouco rápido aqui, porque o que acontece é que se esse carro ele não está voando e nem afundando no chão, é porque a normal é igual a peso, concorda comigo? Sim. É aquela velha historinha lá da física 1. Então ele está dizendo aqui que a soma dessas duas normais dá o próprio peso do carro, que é uma informação que nós temos, Tá. certo? É isso. Claro que ele deixou o coeficiente de atrito aqui na frente porque tinha, né, devido à força de atrito. Uhum. Muito bem. Daí, ele diz então que também pela mesma lógica da segunda lei de Newton, o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Uhum. Esse sinal de menos é porque está rolando uma desaceleração, né? Tá. Daí ele coloca essas informações aqui que nós já sabemos isso das forças, acabamos de verificar, que é simplesmente a força normal total do carro, vamos dizer assim. Uhum. E aqui ele colocou esse menos 7,14. De onde ele tirou esse valor? Tá denunciado, por acaso? Ele achou a aceleração ali, ó. Ah, ele usou Torricelli. Ah, sim, que legal. Eu não tinha visto essas informações cinemáticas aqui. Vamos ver o que ele fez. A velocidade inicial do carro era 10, a final é zero, porque ele vai parar, e a final é zero depois de 7 metros. Então tu pode jogar na Torricelli. Lembra dessa fórmula aqui? Equação de Tem. Torricelli? Tá. Daí é uma equação que não tem tempo, né? Então, como o tempo não nos interessa, a gente vai direto encontrar a aceleração. Uhum. Então ele já achou a aceleração aqui. Verdade, verdade. Pronto. Daí jogou aqui na fórmula, já era. Coeficiente de atrito 0,728. O coeficiente de atrito não é pedido, né? O que ele quer é a força de atrito mesmo. Só que a gente não tem as informações aqui específicas nesse primeiro momento para encontrar a força de atrito, porque a gente não tem as normais específicas, né? Nós não temos as normais específicas. Mas a gente vai encontrar. Ele coloca aqui que. Agora, o que ele está fazendo aqui? Equação dos momentos, certo? Uhum. Isso. Então, para a equação dos momentos, tem que tomar cuidado com essas distâncias verticais, né?
Então, mas por que ele bota que é igual a MA? Na verdade, ele não bota que é igual a MA. Ele coloca Ah, que é tá. igual a MA vezes a distância até o eixo de rotação, né? Para virar torque. Isso aqui é torque. Ok? Tá. Isso. Daí, peso, né? Que é uma das Não, forças como que. assim? Seria a força, Força mas que vezes força seria essa? deslocamento. Mas que força seria essa? Então, aqui é a aceleração do problema anterior, né? Agora, esse W aqui, tu não sabe quem é? Não, Entendi a tua sim. dúvida. Não, sim. Só que é, não seria igual a zero, porque beleza, não está em equilíbrio rotacional. Só que daí ele bota que força, né? E ele bota que seria força vezes a distância. Sim. Por que não bota nada de tipo inércia? Por que que ele não colocou a inércia? Tipo, Bem, tu igual tem no outro. que pensar que a equação da translação, né, do torque, ela é análoga à segunda lei de Newton lá. Às vezes a gente coloca o MA do outro lado, às vezes a gente coloca uma outra informação. Por exemplo, quando nós temos o movimento circular, né? Não fica MA do outro lado, fica mv quadrado sobre r, certo? Uhum, O que tá. está acontecendo aqui? De certa forma, está acontecendo de ele ter a inércia aqui. Só que é a inércia de um ponto material. Porque ele está considerando. Ah, ele já botou, tá. Ele está considerando como se fosse um corpo material, uma partícula. Entendeu? Hum, Isso. Então a ideia é essa. E a inércia da partícula é essa, né? M vezes R só. Beleza? hum. E é isso. Daí, simplesmente colocando isso, ele foi jogando os valores aqui, né? Note que nesse primeiro momento, por algum motivo estranho, não está aparecendo o NA, né? Deixa eu entender a lógica do cara aqui, que ele vai fazendo conta e não vai explicando porra nenhuma, né? Por isso que fica. Mas tudo bem, essa parte aqui de colocar esses valores, entendeu? Só tô procurando o NA, cadê ele, né? Por algum motivo ele não tá aparecendo. Mas aqui ainda é momento, né? Aqui ainda é Por que que o momento do A não interfere na rotação? Aí é estranho, hein? Será que faltou aqui? Esqueceu? Porque eu colocaria isso aqui. Ah, estranho. Né? De certa forma, o momento do A interferiria aqui, né? Tu teria um giro para cima aqui. Entendi, então, por que não? Mas tu botaria momento de A e momento de B? Porque na real, esse 1,5 aqui é a distância do A, né? Até o centro. Até o centro. Então tem Sim. alguma coisa estranha aqui, né? Porque se ele gira. Ah, não, entendi qual que foi. Entendi qual que foi. É que ele definiu como eixo de rotação o A, entendeu? Uhum, Então daí tá. o A não entra. Daí a distância aqui é justamente dessa força, que é o peso, até o eixo de rotação, que é o A. Claro, claro, claro. Tá. Entendeu, né? Então, beleza. O eixo de rotação, como eu falei na outra questão, ele nunca aparece na equação de translação, né? De rotação, desculpa. Daí, beleza. Daí, com essa, a gente já encontrou o NB, maravilha. Daí, encontrando o NB, a gente pode voltar lá para aquela equação lá em cima, né? Que é a equação dele estar parado translacionalmente e encontrar o NA, ok? Uhum, Então, um tá. problema razoavelmente tranquilo aí. Tipo uma gangorra, só que é um carro. Né? Querendo ou não, é isso, né? Uhum, Certo. tá. Maravilha. Agora aqui mais associado com as dúvidas que tu estavas me perguntando, eu acho. Uhum. A plaquinha mantida na posição mostrada por esse fio e pelas hastes, né? Haste é uma coisa, fio é outra, os efeitos são diferentes. Muito bem, desprezando as massas das hastes de conexão, determina imediatamente após o fio BH ser cortado, a aceleração da placa e a força de cada haste. Muito bem. Então, como já falei, né, a gente vai ter sempre a equação das forças translacionais e das rotacionais. Então, de novo, vai cortar um fio. Qual é o fio que vai cortar? O fio H, né? É BH. Então, depois que ele cortar, os cantos AD se movem, que são esses cantos aqui,
ao longo da circunferência paralela. Então ele vai fazer um giro, né? Como dá para imaginar, tipo um balanço, assim. É isso que ele está dizendo. De raios iguais a 150 milímetros. Que é o raio, ou melhor, o tamanho da haste aqui. O movimento da placa é, portanto, uma translação curvilínea. As partículas que formam a placa se movem ao longo da circunferência paralela, beleza. Então, no instante que o fio BH é cortado, a velocidade da placa é nula. Daí ele vai ganhando velocidade por meio da aceleração. Em especial a aceleração do centro de massa. Né? Da placa é tangente à trajetória circular que será descrita por G. Ok. Aceleração é sempre tangente, né? Ou é a centrípeta, mas não é o caso aqui. Então, equações de movimento. Muito bem. Então, ele vai começar fazendo a aceleração translacional aqui. Então, temos a força ômega. Temos essas forças aqui. E são as forças que seguram ele para essa direção. Né? Se não tivesse isso aqui, né? Apontando exatamente para essa direção, certo, Ana? Simplesmente ele não estaria em equilíbrio, inicialmente. Certo? Sim. Exatamente. Ele precisa de uma coisa que compense, né? Para baixo. E outra que compense o fato de que inicialmente, né? Como é que eu posso dizer? Ele estava sendo segurado, né? Então, é isso. Tá, em translação efetiva, se reduz os vetores MA. Ligado, Gé. O que interessa para nós nesse primeiro momento aqui vai ser depois do corte, né? Então, vamos lá. Aceleração da placa T aqui, que eu acho que ele está falando da aceleração tangente, né? Então, Então, como é que eu uso a tangente anormal e quando que eu usaria o x e o y? então, né? Isso vai depender do tipo de movimento que você tem. No caso, né? Por exemplo, um exemplo mais fácil para entender isso. Deixa eu te mostrar aqui. Tem um plano inclinado, tu lembra, né? Uhum. Tu definiu x e y para cá e para cá, né? X, y para cá. Só que quando tu faz a mudança, né? Tu não vai ter mais x e y, tu vai ter o normal e a tangencial. A tangencial está sempre relacionada com a direção do movimento, entendeu? Uhum. Então é o que está acontecendo aqui também. A tangencial aqui está relacionada com a direção do movimento. Veja que ele colocou ômega vezes o cosseno 30, né? Que é a força que está aqui que seria, vamos dizer assim, o. Eu não sei como é que chamaria, né? Mas isso aqui seria o PX, certo? Nessa direção aqui. Tá vendo aqui o T e o N? Sim. Ele definiu o normal para cá, que é a mesma direção das forças que seguram ele ali, né? E tangencial, 90 graus dessas forças. Ok? Uhum. Então, para pegar essa tangencial, pegar a componente tangencial aqui, ele precisou fazer cosseno do ângulo, porque é cateto adjacente, certo? Uhum. Isso, por decomposição. Então, tome cuidado com isso, né? Porque se a gente estivesse falando de um plano inclinado, o PX é sempre P seno θ, certo? Mas isso depende do lugar onde o ângulo está. Como ele deu o ângulo aqui, né? Para pegar essa componente tangencial, tem que fazer o cosseno. Beleza? Então, por isso que está cosseno aqui. Mas, mas aí teria uma aceleração normal e uma aceleração tangencial, ou não? Bem, para isso tem que fazer a conta. A princípio não vai Não, ter não, aceleração normal, tá? Não, só olhando assim no diagrama. não vai ter aceleração normal, Por só quê? olhando no diagrama, porque o objeto está girando. Então ele mantém fixo ali o movimento normal. Da mesma forma do plano inclinado, né? Aqui tem Ah, aceleração normal? Não, né? Porque não. nessa direção, na direção normal, o objeto não se mexe. Ele sempre Aham, fica na mesma horizontal, vamos dizer assim, certo? sim, tá. Ele só tem um movimento tangencial. Aqui é a Uhum, mesma coisa, né? Ele só vai ter um movimento tangencial. Tanto é que o enunciado já cita, né? Ele se move na direção tangente, né? uhum, Muito bem, normal ele fica fixo, mesmo tá. girando. Então, isso se você lembrar do movimento circular também é o que acontece, né? Quando você tem o MCU lá, o movimento circular, você tem um objeto girando numa roda aqui dentro, né? Ele está sempre apontando para cá, né?
a força centrípeta. A força centrípeta é sempre normal a trajetória. Uhum. Então ela não muda. Isso que eu quero dizer, entendeu? Não tem variação, não tem por que fazer conta. A força centrípeta. Então ela está sempre associada com a normal, né? Sempre é normal a trajetória aqui. E Ponto no centro. quando que eu sei que a normal vai mudar? Ela vai mudar quando tu tiver, vamos dizer assim, quando tiver um movimento que não é circular, né? Se fosse elíptico, por exemplo, né? Só que ali Sim. o enunciado já cita que o movimento é circular. Então a normal não vai mudar. Ele cita aqui, ó, circular, tá vendo? Uhum. Não é o caso. Muito bem. Então, voltando aqui, a gente consegue encontrar qual que é a aceleração da placa. Feito. E agora é B, né? As forças nas hastes. É o que ele pede. Nem lembro o que ele pede. Força em cada haste, beleza. Então, a força em cada haste aqui, o que nós vamos ter? Aí tem que ver cada haste separadamente, né? Nós temos MA para cá. Aí como tá, como você falou, né? Como tipo em Não altera, relação é zero. à força É como se normal, estivesse em equilíbrio essa em direção. equilíbrio, tá, é zero, É beleza. como se estivesse em equilíbrio, apesar da placa estar se mexendo, né? É que a Então, normal não altera, beleza. exatamente, ela só se mexe na direção tangencial, vamos dizer assim. O fato dela manter o raio da trajetória é o que mantém a força normal igual a zero. Zero. Não tem Tá, variação nessa direção, show. ok? Isso não aconteceria numa elipse, por exemplo, que o raio muda. Agora, somatório das forças, né? Ocorrendo aqui. Quais são as forças? Na outra direção, na direção normal, né? São as duas forças das hastes que estão segurando ela, mais a componente normal da força-peso. Ok? Agora, quem são essas forças aqui? Vamos olhar para a figura. Se é 30 graus aqui, também vai ser 30 graus com qualquer Por que horizontal. é o quê? Se é 30 graus aqui, né, como ele cita, o enunciado aqui, 30 Uhum. graus, vai ser 30 graus com a outra horizontal também pelos ângulos alternos e externos da trigonometria, né? Então, tu tem 30 graus aqui com essa horizontal, o que facilita um pouco para a gente pegar quem é a componente vertical dessa força para fazer a soma, né? Com Por a que que, força-peso diretamente. Diga. não, por que que nos... Duas coisas. Por que que não tem o somatório da força tangencial? Não, não vale a pena, não precisa. Por isso que ele não Mas como botou. assim? Tem? Foi feito aqui, pô. Ah, tá, tá, não tinha visto. Beleza, tá. Isso. E por que... E como que eu sei o somatório das forças no ponto? Né? Que ele botou aí, o seno de tanto, cosseno de tanto, enfim, como que eu sei? São todas as forças externas? Por que que o peso Sim. não entra no somatório do momento de Mas G? ele entrou, pô. Aqui tem peso, aqui tem peso. Não, não, ali no somatório do momento de G. Ah, tá. Pô, eu nem cheguei lá ainda, pô. Ah, Deixa eu tá, ver primeiro. tá Tá, bom. deixa eu ver aqui, pelo menos da força translacional primeiro. Somatório das forças igual a zero. Tá bom. Agora aqui na de baixo, momentos, né? Quem são os momentos que estão agindo aqui? Pô, tem momento pra. Ah, não, ele fez a mudança, né? O que ele fez aqui, cara? Tá bom, tem as duas forças das hastes, beleza. Vamos ver as distâncias, né? As distâncias vão nos entregar. 250 milímetros da força A aqui. E a outra força, 100 milímetros. A força AE. Ah, não, ele tem uma componente vertical e uma componente horizontal. É isso que ele tá falando. Desculpa, Entendi. Da mesma força. desculpa. Componente horizontal. Ah, tá. É porque não tá a peso, porque a peso tá de novo no eixo de rotação. Ele colocou o eixo de rotação na peso, tá vendo? No centro de massa. Ele Ah, tá. colocou o eixo de rotação desse objeto no centro de massa. Show. Beleza. Então, eu não Normalmente. sei se esse foi o caminho mais fácil para fazer esse problema, porque ele teve que pegar as duas componentes, né, da torque aqui, tá vendo? Ele pegou Uhum. a componente vertical e horizontal aqui. Mas uma outra opção que você consideraria mais fácil seria o quê? Não sei se seria mais fácil, né? Eu talvez não faria isso. Só que agora eu tô achando interessante o que ele fez, porque é simétrico, né? Os Sim. dois vetores aqui são simétricos. Então as questões dos ângulos vão ser os mesmos, né?
Única força que destoa aqui é a força peso mesmo. Então coloca o eixo ali. Uhum. Legal a ideia dele. Talvez eu colocaria numa força aqui. E não seria legal, porque as forças supostamente são simétricas, né? Já ajuda tanto. Mas legal o que ele fez aqui. E por Ele que eu achou. preciso botar o seno e o cosseno da força em relação ao momento? Hã? Por que eu não boto só a força? A força vezes a distância. Porque o momento, sei lá, para mim o momento é mais abrangente, tipo, né, esse torque que tu fala. É que tu precisa fazer o torque da No translacional, X, acho que essa é a tua dúvida, para pegar informações, né? Talvez, tem algumas informações que tu não tem, talvez tu tenha que usar no futuro. Por exemplo, aceleração aqui, talvez tu tenha que usar, entendeu? Talvez não seja o caso na B aqui, mas, mas tem problemas que você precisa fazer a translação para pegar alguma informação. Talvez uma força de tensão, que vai ser útil, ou aceleração, entende? tá, beleza. Daí aqui, ele está querendo que encontre de novo as forças de cada haste. Então, tá aí as forças, tu vai encontrar uma expressão que relaciona uma força com a outra. E agora, com essa expressão, a gente pode voltar na equação do A, viu como foi importante a equação da translação? Ah, não. Tá aqui mesmo, da normal. E deixar a expressão em função de uma variável só, né? E aqui você tem duas variáveis, as duas forças. W você já sabe quem é, certo? É o peso. Ele Sim. falou a massa e tal. Pronto, então agora vai virar uma equação com uma variável só, né? Daí você consegue encontrar o valor dela, ok? Então é isso. Tu nunca pode negligenciar nenhuma direção no movimento, tá? Se tem a informação ali, provavelmente está por um motivo. Tu Uhum. tem que encontrar, escrever as equações para usar ela de alguma forma. Aqui só foi possível resolver porque a gente fez o sistema com a equação translacional normal e a rotacional, certo? Tá, Senão esse bicho não sairia, beleza. beleza? E, pô, segue a ideia do teu prof aí. Ele colocou, se ele deu esses problemas aí, é porque ele vai cobrar algo parecido, né? Ah, Achei não, legal. dele não espero nada, não. Não tem nenhuma prova antiga? Tem, mas ele não. Essa prova que ele vai me dar vai ser igual no molde da prova final, da última, e, enfim, foge do padrão. Por exemplo, ele botou para achar o polinômio da aceleração, tudo mais, sendo que nenhum exercício ele tinha cobrado coisa assim, sabe? Caralho, sacanagem. Enfim. Aí Uhum. eu tô tentando focar o máximo nisso do diagrama, né? Sim. Dos diagramas, porque é um negócio que ele cobra bastante. Eu recomendaria que você, né, tentasse refazer esse exemplo sem olhar no primeiro momento, tá? Só com Sim. as ideias que você já aprendeu aqui, ouvindo, né, revendo o exemplo. Acho que vai te ajudar bastante. O que eu tô percebendo é que o que tá pegando um pouco mal para ti é a decisão para mim também, no caso, a decisão de onde é o eixo de rotação, né? Porque é uma escolha arbitrária, na verdade, né? Ele Uhum. escolheu nesse problema aqui, poderia ter escolhido em outro. Na outra situação, ele escolheu aqui, né? Mas ele poderia ter escolhido aqui também, ou aqui, tanto faz, né? E é sempre arbitrário, né? Então, tem que ficar atenta com isso, beleza? Tá. Então tá bom, tenta refazer os. Quando que é a tua prova falando nisso? Ah, já acabou a aula? É que você começou um Ah, pouquinho mais tarde, mas mas comecei 8 minutos mais tarde, né? tá, beleza. Agora falta 2 minutos. Eu tô te perguntando quando é que vai ser a prova. Vai ser na segunda semana de janeiro. Ah, então tem bastante tempo pra estudar até lá, né? Sim. Show de bola. Então tá bom, boa sorte aí, qualquer coisa é só me chamar, beleza? Beleza. Obrigada. Abraço, valeu.